Olá, tudo bem? Você que nos acompanha ao longo destes mais de 16 anos sabe que temos por nossa principal missão levar até você informação de utilidade pública. E nesta vertente abordamos vários itens de pauta com a finalidade de lhe esclarecer, sobretudo conversando, dialogando e entrevistando com fontes confiáveis. Até porque não temos a prática de gerar fake news, que na minha época de antigamente se chamavam boatos. Desta forma, nesta edição, teremos a oportunidade de tratar de um assunto extremamente importante e relevante para a dinâmica da nossa cidade, que evidentemente inclui o transporte coletivo. Você também sabe, conforme já repetimos inúmeras vezes, que educação, saúde, segurança pública, transporte coletivo e outras questões são tratadas como direitos sociais pelo artigo 6º da Constituição Federal e também consolidado pela Lei Federal 7.783 de 1989, também conhecido como Lei das Greves, que considera estes mesmos serviços sendo essenciais, ou seja, não podem sofrer interrupção. Desta forma, precisamos avaliar e conhecer melhor os meandros que envolvem esta prestação de serviço público em Nova Friburgo, cuja administração pública é a titular desta prestação. Entretanto, pode conceder mediante um processo licitatório, o que aconteceu recentemente, onde a empresa que já vinha prestando esse serviço se sagrou vencedora do certame. Mas existem outras situações que você precisa conhecer para entender melhor este cenário. Até porque, por vezes, nos parece que existe algo que não permite que a frota de ônibus circule como previsto, o que evidentemente acaba acontecendo por conta do nosso cenário de imobilidade urbana. E já tratamos essa questão recentemente em 2 edições, onde tivemos a honra e o privilégio de conversar com o secretário municipal de Mobilidade Urbana e Urbanismo, o querido colega profissional, engenheiro Luiz Felipe Ágila Ginestra. Entretanto, desta feita, teremos a oportunidade de conhecer melhor, conforme disse, os meandros da concessionária. Quais são aquelas questões principais e básicas que envolvem esta prestação de serviço que é complexa? Precisa ser tratada por pessoas que conhecem da matéria. E, nesse sentido, me parece que houve um avanço significativo na qualidade dos serviços prestados, sob as mais diferentes leituras, que faremos nesta edição absolutamente oportuna, ao término de mais um ciclo, ao término de mais um ano, sobretudo para tentarmos, além de analisar o cenário, criarmos expectativas para o futuro do transporte coletivo em Nova Friburgo. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 922 do programa Cidade Real, neste dia 24 de novembro de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro,
reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Pera aí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião abordará o trabalho do SEST-Senat no Brasil. Nós tivemos, há 2 semanas, um grande congresso nacional de todas as lideranças que formam os instrutores do SEST-Senat, que é justamente a empresa que coordena todo o trabalho formativo dos transportes de pessoas no Brasil, transporte rodoviário. Então, no Centro de Convenções de Brasília, mais de 1.800 líderes ali se encontravam para um grande congresso. Um congresso de organização impecável, com representantes de todas as regionais do Brasil, inclusive de nossa cidade, Nova Friburgo. Alguns do SEST-Senat lá estiveram. 15 palestrantes abordando assuntos variados trabalharam e trabalhávamos 4 a 4 e numa palestra silenciosa. Aquela que usa a tecnologia de que você fala um microfone, alguns metros atrás de você, outra pessoa está falando, mas não há alto-falante. Cada assistente, cada participante tem um fone de ouvido e ali ele ouve. E a gente pode ter a impressão de que a comunicação acaba falhando, mas não é verdade. A interação entre palestrante e plateia, ela é fantástica mesmo numa palestra silenciosa. Foi uma experiência que tive junto com esses outros 14 colegas palestrantes, falando para líderes de todo o Brasil. Foi uma grande experiência. Mas por que este congresso? Porque há uma preocupação do SEST-Senat com a área educacional. Não com a educação formal,
mas com a educação dos técnicos formados lá. E então, como falar e como explicar para esses líderes o papel deles junto aos instrutores, para que os instrutores aprendam e sejam melhores para ensinar alguma coisa a alguém. De um lado encontrei com muitos professores, de outro encontrei com pessoas que fizeram administração de empresas, que fizeram contabilidade, que fizeram várias MBA e estavam justamente junto com a preocupação brasileira do SESC-Senat com a educação, com a formação, com o aprendizado. Então tive a oportunidade de contribuir e ao mesmo tempo aproveitar este espaço para elogiar a impecável organização do SESC-Senat. O quadro Opinião, conforme você já sabe, tem autoria intelectual do professor, escritor, conferencista, meu eterno mestre e doutor em educação, o queridíssimo e amado Hamilton Werneck, que aqui semanalmente desfila todo o seu talento, evidentemente lhe proporcionando momentos de conhecimento de maneira bastante abrangente. E desta vez, por oportuno, tratando de um congresso que envolve diretamente o SESC-Senat, que são órgãos do Sistema S que atuam, sobretudo, no transporte coletivo rodoviário, em que Nova Friburgo também tem sua representação, que se localiza numa belíssima sede localizada na estrada para Amparo. Vale conhecer e, sobretudo, também aprender todos esses mecanismos. Gratidão, amado mestre, como diria Rolando Lero. Muito bem. Isto posto, abertos os trabalhos, queremos anunciar e agradecer a honrosa presença do companheiro Vinícius Colonese, diretor da FAOL. Seja muito bem-vindo e agradecemos, sobretudo, o atendimento no nosso convite para tratarmos deste tema tão complexo. Obrigado. É minha segunda vez, então já estou em casa, né? Exatamente, Vinícius. Na realidade, a sua primeira entrevista, o seu debut, foi em 22 de setembro deste ano, ou seja, há um pouco mais de 2 meses. E naquela ocasião, conversamos sobre o cenário nacional. Tratamos de vários aspectos sobre o sistema de transporte coletivo no Brasil. E, evidentemente, você teceu várias considerações muito relevantes. E você pode assistir esta edição, caso queira, buscando no aplicativo da TV Zoom este programa que foi exibido no dia 22 de setembro com o título de Transporte Coletivo. Entretanto, caro amigo, desta feita queremos abordar aspectos locais, porque são aqueles que interessam diretamente ao usuário do transporte coletivo em Nova Friburgo. E, de imediato, lhe indago acerca do sistema de remuneração contratual. Até então, havia uma outra modalidade, que após a licitação, evidentemente, se alterou. Isto posto, queremos ouvi-lo atentamente. Até antes do processo licitatório, toda a remuneração ela vinha com a receita de passageiro transportado. Né? Com o anterior prefeito Renato, a gente passou a ter um pequeno auxílio, tá? Mas que não era condizente à pujança da necessidade para que a gente tivesse uma grande virada de chave no sistema de transporte Friburgo. Né? Então, quando a gente teve o processo licitatório,
a gente passa efetivamente a substituir isso. Então, a empresa já não passa a ter a sua receita baseada em passageiro transportado, e sim pelo seu serviço prestado, que seja quilômetro rodado, tá? Dentro de uma definição que é feita pela prefeitura, no entendimento dela, com relação à rota, com relação a horários, com relação à escala e com relação ao quantitativo de veículos. Então, vai ser sempre um aprendizado, né? A cidade ela sempre está em processo de modificação, vão ter bairros novos, novas linhas. Então, tudo isso ele já está contemplado nesse novo contrato que tem mais 8 anos aí para correr. Ou seja, atualmente a empresa é remunerada pela quilometragem rodada. Única e exclusivamente. E me parece que tem sido uma tendência. Sim. No que se refere a essa mesma prestação de serviço em outros municípios. Uhum. Ou seja, é uma remuneração mais justa? Olha, e que, se você me permite, cobre as despesas de uma concessionária de transporte coletivo? Então, vou separar a pergunta, são 2 perguntas, vou dar 2 respostas. A primeira como você muito bem destacou no início do programa, né, o transporte público ele está na nossa Constituição, né? É dever do governante fornecer do Estado, no nosso caso do município, fornecer transporte à população. Então, dentro dessa premissa, o Estado ele não é gerador de receita. A única receita que o Estado tem são impostos. Então, é mais justo no caráter social que a prefeitura pague por quilômetro rodado e não passageiro transportado. E aí, por quê? Porque as pessoas que utilizam o ônibus são pessoas de classe média, baixa, C, D, E. B e A tem carro próprio. Dificilmente deixa esse veículo em casa, mesmo que a gente oferecesse o melhor ônibus do mundo. Já é uma cultura do brasileiro andar de carro. Então, como a gente faria com que a classe que mais tem poder aquisitivo participasse desse processo? Ou seja, a prefeitura paga a empresa para prestar serviço e hoje ela entende que ela precisa cobrar uma tarifa de quem utiliza. Ou seja, eu tenho 2 formas de pagamento aí, né? Eu tenho a população como um todo e cada um vai pagar em cima da sua representatividade de capital, né? E mais por utilização, que aí é o passageiro que utiliza e paga. Então, eu entendo que essa forma, ela mitiga riscos para quem opera e, ao mesmo tempo, mitiga riscos para quem gerencia. Por quê? Se eu tenho hoje uma receita por quilômetro rodado, meu risco passa a ser a cravar essa quilometragem determinada. E para o ente, para o governo, no caso a prefeitura, ela já não corre o risco de quem opera deixar de fazer linhas que são deficitárias. Sem dúvida. Para pegar esse veículo e colocar em linhas superavitárias e deixar de ter atendimento em determinada região. Então, você resolve um grande problema que se vinha discutindo há muito tempo no sistema de transporte. Ou seja, conforme dissemos, esta modalidade busca um equilíbrio entre poder concedente e concessionária. Uma vez que, conforme você também disse, a operação é realizada pela concessionária, mas o gerenciamento da operação Sim. é pelo poder concedente, Perfeito. que determina toda a programação. Perfeito. Ou seja, no caso, a FAOL cumpre o que a prefeitura determina no que se refere a esse quesito. Sim. De operação. Sim. Correto. O que também entendo ser um avanço, guardado as devidas proporções. Sim, mais uma vez, o empresário, ele foca no lucro. Que é lícito. Que é lícito. E a prefeitura foca em atendimento. Então,
Quando a gente entrega a quem tem maior foco em atendimento e não a lucro, você vai partir do princípio que esse atendimento vai ser mais satisfatório. É óbvio que, como empresário, a gente não deixou da margem de lucro, porque dentro do contrato, dentro do cálculo desse contrato, você tem um retorno sobre o seu capital investido. Que é isso que efetivamente os empresários têm direito. É retorno sobre o seu capital investido, porque todos os equipamentos utilizados na cidade não são públicos, são privados. E está aí o nosso ganho. O nosso ganho é sobre o nosso capital investido, mais a taxa de administração deste negócio. Correto. E nesse mesmo aspecto, nós temos também uma inovação que se trata da bilhetagem eletrônica, em que o poder concedente, ou seja, a prefeitura municipal, detém o controle da arrecadação e, evidentemente, remunera a empresa pelos serviços prestados. E isso também foi efetivado mediante uma licitação específica, em que uma determinada empresa sagrou-se vencedora para administrar toda a receita decorrente do transporte dos passageiros. Para a empresa, também representa segurança nesse sentido? Olha, junto com essa mudança contratual, também viria essa mudança de gestão da receita do passageiro transportado. Porque até o exato momento que as empresas faturavam única e exclusivamente por passageiro transportado, não faria sentido nenhum que nenhuma outra pessoa vendesse esse transporte que não fosse a empresa de ônibus. Porque a gente tem que entender as garantias e a matriz de risco de cada negócio. A empresa de ônibus, até a mudança desse contrato, ela era garantidora da prestação de serviço. Ou seja, você comprou uma passagem de ônibus comigo, você vai andar de ônibus. Quem mais pode garantir isso? Ninguém, só eu. Então não cabia nenhum outro ente vender aquilo para mim que não fosse eu ou alguém que o outorgasse para fazer isso. Quando a prefeitura passa a me pagar por quilômetro rodado, eu também entendo que não faz sentido nenhum eu ter gestão desse recurso. Pela arrecadação. Então, esse momento faz com que a prefeitura faça o processo licitatório para se encontre uma empresa terceira especializada nesse tipo de serviço que faça a gestão. E não é uma gestão única e exclusiva de passageiro transportado, tá? A gente tem uma gama de informações nisso aí. Então, sabe-se quantos quilômetros rodados cada ônibus andou, que horas que ele operou ou deixou de operar, quantos ônibus foram colocados na rua, quantos ônibus tinha na hora do rush, fora da hora do rush. Então, todas essas informações hoje são de posse da prefeitura para que a prefeitura, junto dos seus técnicos, definam a melhor forma que eu posso prestar serviço para ela. Essa é a questão. Agora, evidentemente, que se trata também de um cenário novo e recente para a própria administração pública, que até então, ao longo dessas décadas todas que esse serviço vinha sendo oferecido à população, ela não se debruçava sobre esses aspectos. Ou seja, pelo que entendemos, o gerenciamento da operação, assim como a arrecadação, cabem, nesse novo modelo contratual, exclusivamente ao poder concedente. Perfeito. Isso, conforme eu lhe indaguei, significa tranquilidade ou traz preocupação à concessionária? Não, para a gente não traz preocupação. A gente precisa entender que a prefeitura contratou uma empresa que está arrecadando esse dinheiro e tem a obrigatoriedade de repassar para ela. Eu não tenho nenhum contrato com essa empresa. Meu contrato é com a prefeitura. Se, por algum motivo, prefeitura e esse prestador de serviços tiverem algum problema, isso não deve recair sobre a empresa prestadora de serviços de transporte. Meu contrato é com a prefeitura, única e exclusivamente com a prefeitura. Esse terceiro hoje, que faz toda a arrecadação para a prefeitura, faz o repasse desse recurso numa conta escrow account
junto com a prefeitura, onde a prefeitura autoriza ela para que ela nos faça os pagamentos diários, tá? Ela é única e exclusivamente com a prefeitura. Então, não há risco para o operador nesse contrato. Sem dúvida. Parece ser um contrato muito mais atraente para os investidores na área do transporte coletivo em qualquer cidade que assim se estabeleça. E também quero, por oportuno deste item de pauta, lhe informar que os atuais cartões Rio Cards, tanto aqueles que você utiliza na condição de usuário individual, como também os provenientes do Vale Transporte, terão validade até o dia 31 de dezembro, somente e inadiavelmente. A partir de 1º de janeiro, será obrigatório o uso do cartão Partiu, que é o cartão que é um produto desta nova empresa. E, para tanto, você deve buscar os locais que têm se multiplicado para promover esta troca. Evidentemente, sempre destacando que a principal loja física do Partiu fica na rua Ernesto Brasílio, onde também funcionava o Rio Card. Se antecipe e evite transtornos. Agora, caro amigo, na entrevista que fizemos anteriormente, você se manifestou acerca de um assunto que, evidentemente, vai causar polêmica. E me agrada bastante as polêmicas nesse programa. Quando, ao ser indagado acerca de tarifa social, você disse: sou contra. Uhum. E aí eu contive a sua justificativa, reservando para esta edição. Qual a sua justificativa e seu entendimento para não concordar com a tarifa social, que é uma prática que vem tomando proporção no país, se bem que apenas 2,5% das cidades brasileiras tem tarifa social plena e que não se inclui nenhuma capital. Algumas capitais têm até tarifa social, digamos assim, pontual, como, por exemplo, São Paulo e Brasília, aos domingos e feriados. Mas tarifa social plena, ou seja, aquela que é oferecida 24 horas por dia durante todos os dias do ano, somente em 145 cidades brasileiras. Mas você, como empresário do ramo, também tem a sua opinião e sua avaliação, que é contraditória e que é também uma característica desse programa. Bom, um ponto importante. A minha opinião sobre esse tema não é como um empresário, não é PJ, é pessoa física, PF. Tá? Importante distinguir. Eu acho, como eu estava explicando antes, como prestador de serviço do município, se o município entende que deve ou não deve arrecadar dos passageiros transportados, é uma decisão única e exclusivamente da administração pública. Eu sou um prestador de serviço e recebo por quilômetro rodado. Ponto. Então, como pessoa jurídica, esse é meu entendimento. Como pessoa física, eu sou mais cético. Eu sou cético porque hoje, no Brasil, ninguém consegue apontar para mim um serviço público 100% gratuito e de bom atendimento. Nenhum. Infelizmente, nossas escolas não são satisfatórias, nossa rede de saúde não é satisfatória e os demais serviços públicos não são satisfatórios. Eu não vejo também, num país onde a gente já tem mais de 54% de impostos daquilo que você arrecada, ter capacidade para arcar com essa quantia de despesa que seria para que bancasse sozinho. Então, se vamos ficar presos a Friburgo, que o combinado era a gente falar só de Friburgo, eu não vejo
razão, nem capacidade financeira para uma cidade como Friburgo assumir 100% a despesa de uma operação dessa. Não é salutar. A gente tem outros temas que são tão importantes quanto o transporte e que ainda carecem de muito investimento. Muito. Então, assim, eu não acho que isso deveria ser feito. Vinícius, se a prefeitura entendesse o que você enxergaria como o melhor modelo para fazer isso, aí eu, como pessoa física, ia ficar bem chateado comigo mesmo. Eu, como pessoa jurídica, já disse, não faz muita diferença, mas eu entendo que o marco legal do transporte já vai bater 10 anos, e a gente avançou muito pouco nele. Ele permite que você crie uma taxa exclusiva para a mobilidade urbana da cidade, que seria uma cobrança sobre veículos de combustão, onde essa taxa pode variar em cima da quantidade de cavalos que aquele veículo tem. Ou seja, o cara tem uma Ferrari, vai pagar um baita do imposto. O cara que tiver um Fiat 147 vai pagar bem menos. Então, assim, é possível, mas aí nós estamos falando de um país que já cobra 57% do que você ganha, nós vamos enfiar mais uma taxa no contribuinte. Quem quer isso? Então, assim, você cria uma ciranda que fica sem controle. Por isso que eu sou contra. Se a gente partir do princípio ainda que você pode até falar, não, a gente fez o orçamento anual da quantidade de veículos, dá para a prefeitura pagar. Mentira. Porque nem eu, nem você, nem a COP, nem a Dom Cabral vai saber dizer a quantidade de novos entrantes no sistema a partir do momento que ele ficar gratuito. Então, qual o tamanho do investimento de veículos que a gente vai ter que fazer para suportar todo esse público? Isso é mais quilômetro rodado é mais custo. Então, eu não posso achar que um governante possa se comprometer com uma despesa que ele não sabe nem qual é. Por isso, eu, Vinícius, sou contra a tarifa zero. Eu acho que a gente pode ter alguns modelos. Olha, Vinícius, a gente está batendo uns R$5 de tarifa. Podia ser R$2? Aí pode. Aí vai do apetite da lei orçamentária municipal. Mas zero, eu não vejo sentido algum. Até porque não existe almoço grátis. Não. Mesmo que custe R$1. Alguém paga essa conta. E em Nova Friburgo, nós temos algumas datas especiais onde a tarifa é zero. Uhum. Ou seja, 3 datas religiosas, a saber, Sexta-feira Santa, Corpus Christi e Finados, 3 datas também comemorativas, Dia das Mães, dos Pais e das Crianças, e também institucional no que se refere ao aniversário da cidade. Entretanto, caro Vinícius, me parece, salvo engano, que existe um percentual de gratuidade de 37% no quantitativo dos passageiros transportados. Uhum. Isso pode ser entendido como tarifa zero? Não deixa de ser. Ou seja, a tarifa média de quem paga fica mais alta porque você tem algumas pessoas que utilizam e não pagam. Isso sempre foi assim. O grande ponto que está sendo discutido agora é que, como a conta ficou no bolso da prefeitura, hoje a prefeitura sente os impactos de tantas legislações que foram criadas ao longo dos anos para que se permitisse essa quantidade de gratuidade que nós temos. Eu acho algumas delas muito injustas. Vou te dar uma muito básica. Papai é idoso. Ele pode andar de ônibus de graça. Mas a condição financeira dele não deveria permitir que ele andasse de ônibus de graça. É muito simples. A gente não pode, única e exclusivamente, dar a benesse para alguém sem uma razão. Por faixa etária. Sem um merecimento. Gente, nós estamos no país
onde a pirâmide cada vez mais se inverte. Sem Nós dúvida. temos mais idosos e menos jovens. Sem dúvida. O jovem é quem banca o idoso. A gente já tem muito problema com o INSS por conta disso. Ou seja, eu tenho mais gente recebendo do que gente aportando naquele fundo. E assim vai seguindo os outros caminhos. Então, em vez de a gente ter um entendimento onde com 60 anos você não é idoso, você é um jovem adulto, Sem dúvida. que você tem condição de trabalhar, Sem dúvida, se locomover sem dúvida. e etc., isso não para. Então, assim, a gente está andando ao contrário. Era para idoso estar com 75 anos. Ah, mas eu tenho um tio meu que tem 60 e pouco e tem uma comorbidade. Ótimo. Então, esta pessoa, por esse caso específico, pode ter alguma benesse. Mas não todo mundo. Não vai ter dinheiro para bancar. Agora, Vinícius, finalizando esse item de pauta e também esse bloco, conforme disse, cerca de 145 cidades no Brasil aplicam a tarifa zero no seu transporte coletivo, inclusive cidades no estado do Rio. Pergunta que não quer se calar: qual é a mágica? Olha, das cidades que eu conheço que fazem isso, hoje são cidades muito pequenas. O quantitativo de ônibus é ínfimo. 4, 5, 6 ônibus. Só? Só. Tá? Se eu não estiver errado, Guapimirim está fazendo um processo estadual agora, são 8 veículos para tarifa zero. Tá? Ou são cidades que são têm uma receita muito alta, que vem dos royalties. Mas é mais um ponto que efetivamente eu, como contribuinte, sou contra. Porque o royalties não é um recurso infinito. Certamente. Ele é temporário. Inclusive, Certamente. a COP acabou agora com uma discussão da gente acabar com o combustível fóssil. Exatamente. Então a gente sabe que para determinado prazo, esse recurso não vai passar a não existir. E aí eu acho que a gente comete falhas que a gente não utiliza esse recurso para se gerar novos recursos. Ou seja, eu tenho que pegar esse recurso e fomentar a economia da minha cidade de forma que a gente gere mais recurso aqui, ISS. E aí, quando acabar o dinheiro que vem do petróleo, eu continuo mantendo a minha receita como eu já vinha tendo ao longo dos anos. Mas são decisões políticas e políticos são escolhidos pela população. Então, não cabe a gente reclamar se efetivamente foi a gente que colocou essa pessoa lá. Concordo plenamente. Vamos fazer uma pequena parada, amigo. Acabo nesse momento de apertar o botão da campainha do interior do ônibus para retornarmos no próximo bloco, tratando também de outros aspectos muito importantes acerca, sobretudo, da realidade operacional da empresa que opera este serviço essencial em Nova Friburgo. Não saia daqui, continue aguardando que o ônibus vai passar. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI.
Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Não, ela vai morrer daqui uns anos, de culpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Freud apontou que o amor e o ódio não são opostos simples. São movimentos que podem coexistir e se transformar. Quando um laço afetivo é ferido, parte do afeto pode se converter em aversão. E essa conversão não apaga o laço originário. Ela o reorganiza de modo que o sujeito mantém ainda uma relação intensa com o outro, mas agora mediada pela hostilidade. O ódio frequentemente nasce quando o amor não encontra lugar para ser articulado. Se o sujeito ele não dispõe de linguagem, reconhecimento ou espaço simbólico para expressar desejo, frustração e perda, o investimento afetivo persiste, mas agora muda de forma. O que emerge é uma força que atua para manter o outro presente, seja pela proximidade carinhosa, seja pela luta. Porque odiar ainda é uma maneira de continuar ligado. Um exemplo clínico simples: uma pessoa que se sente traída por um amigo pode não ter deixado de amá-lo. Ao contrário, o excesso de expectativa e de dependência afetiva transforma a decepção em aversão. O ódio cumpre então uma função defensiva, cria uma distância afetiva e protege contra a dor de uma perda reconhecida, ao mesmo tempo em que conserva o vínculo através do conflito. Lacan complementa essa perspectiva ao enfatizar o papel do espelho e da identificação. O que irrita e causa ódio no outro muitas vezes remete a traços do próprio sujeito que foram rejeitados, projetados ou até mesmo integrados. O ódio pode ser dirigido para aquilo que nos obriga a reconhecer uma parte nossa que a gente não deseja. Nessa leitura, odiamos um estrangeiro interno, o que nos lembra de falhas, desejos ou impotências que a gente prefere manter fora de cena. Fora das teorias, na clínica, isso se manifesta como ambivalência. Ações hostis que se alternam com gestos de proximidade, recriminações que repercutem em acusações antigas e uma dificuldade em simbolizar aquela ferida original. Entender o ódio em termos de preservação do laço e de defesa contra a dor muda a pergunta. Não é como eu devo eliminar o ódio, mas que posição subjetiva sustenta esse ódio e que história ele tenta preservar. Portanto, quando o ódio aparece, ele pode estar protegendo algo, um amor ferido, uma imagem própria inaceitável, um investimento que não se deixaria perder. A leitura psicanalítica, obviamente, que não oferece conselhos rápidos, mas nos chama a investigar o ódio.
Porque entender a função do ódio é o primeiro passo para desatar os fios que nos prendem ao sofrimento. E isso é saúde mental. O quadro saúde mental, conforme também é do seu conhecimento, tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, Gerson Acker, que aqui semanalmente também oferece as suas oportunas reflexões acerca da saúde mental. Até porque, conforme eu sempre insisto em dizer, aquilo que a mente não trata, o corpo transforma em doença. Gratidão, caríssimo amigo pastor Gerson Acker. Nesta mesma linha da saúde, sobretudo física, queremos ainda ressaltar e apoiar a campanha Novembro Azul, que tem por finalidade estimular o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, causou 17.587 mortes no ano passado, ou seja, a trágica média de 48 mortes por dia decorrentes do câncer de próstata, que é silencioso. Quando os sintomas aparecem, indicam que o estágio já está avançado. Portanto, caro amigo, desapegue-se dos tabus, procure exames médicos, faça o seu check-up anual, sobretudo se você tem mais de 40 anos, para detectar esta possibilidade. Uma vez que também, segundo essa própria Sociedade Brasileira de Urologia, se esse tipo de câncer for detectado com a devida antecedência, existe a probabilidade de 90% dos casos serem tratados e curados. Portanto, entendo que não cabe neste momento, ou nessa situação, ou neste cenário, em que temos uma estatística muitíssimo preocupante, você ainda estar apegado a preconceitos. Seu médico quer ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Caríssimo Vinícius, é uma satisfação tê-lo aqui, você é um garoto muito bom. Segundo seu pai, querido amigo, fraterno, companheiro, Alexandre Colonese, diretor sênior da FOL, você é o diretor júnior. E que, aliás, se encontra no estúdio aqui, nos assistindo nesse momento, que é motivo, para mim, especialmente, de muito prestígio e muita honra. Ele afirma que você conhece mais da matéria do que ele. É uma avaliação própria de pai coruja? Deve ser. Sensacional! Amigo, já nessa reta final, precisamos ouvi-lo acerca no que se refere à frota circulante da empresa. Uhum. Observamos uma significativa melhoria dos veículos circulando, com redução da idade média da frota, com ônibus mais confortáveis, dotados de ar-condicionado, de motoristas mais bem treinados, em, sobretudo, atender bem. Até porque eu entendo que o motorista no interior do veículo representa a empresa naquele momento. Enfim, e observa-se claramente que a empresa tem investido nessa logística. Este investimento, que já vem desde a chegada do atual grupo, há cerca de 8 anos aqui em nossa cidade, aportou qual valor
para a renovação da sua frota? Vamos ver, a gente pode partir do princípio que toda a frota que hoje está na FAO foi a gente que comprou. Não tem nenhuma que é do tempo da época do grupo da Real ou anterior à Real. A gente já fez toda essa substituição. Já estamos em final de ano, então a gente já está em processo de análise de fluxo de caixa para o próximo ano, com uma expectativa de substituição numa média de 2 veículos por mês. 2 veículos por mês. Então nós estamos falando em trocar 24 veículos, o que a gente pode dizer que aí é 17% da frota operada hoje na cidade de Friburgo. A gente tem algumas metas de médio prazo e de longo prazo. Nossa meta de médio prazo é ter uma frota aqui com idade máxima de até 5 anos. Até 5 anos. Até 5 anos. Então, a gente está partindo do princípio que a gente tem que trocar 20% da frota anualmente. Mais uma vez, novo modelo de contrato dá uma previsibilidade de receita. E essa previsibilidade de receita é que me dá as condições de fazer análise de fluxo de caixa para ver o quanto de capital efetivamente a gente está gerando por mês para que a gente possa fazer esse reinvestimento na cidade. Então, por isso que é extremamente importante você ter um modelo de contrato moderno, pagamentos recorrentes e garantia jurídica dentro desse contrato para que quem está sendo contratado tenha a tranquilidade de fazer os investimentos necessários para que possa se gerar maior conforto, maior investimento, né, para a própria população, que é o nosso foco principal, seja do meu contratante, que é a prefeitura, seja da própria FAO, que também tem total interesse em prestar o melhor serviço possível para a população de Friburgo. Ou seja, também nesses investimentos se incluem a aquisição de vans para linhas circulares, o que é uma novidade, mas ainda num caráter, eu entendo até que experimental, uma vez que a população ainda não percebeu o alcance dessas linhas circulares. A grande questão é que nós temos determinadas áreas da cidade de difícil acesso. Então, se a gente pensar assim, em veículos de 12,5 metros, com carroceria vai dar 13 metros um ônibus, a gente tinha nem que subir a ladeira e descer de ré, porque não tinha local para fazer retorno. Manobra, exatamente. Área de manobra. Então, fez já, no próprio processo licitatório, já falava-se das vans, né? E durante esses 2 anos a gente vem nesse processo experimental efetivamente com as vans. Ela pode ser um serviço um pouco mais confortável, mas a princípio o veículo não tem se mostrado robusto bastante para o serviço. Tá? Roda demais, ou seja, é um veículo que cabe mais gente, mas com mais características de utilitário do que de um veículo de massa, né? E aí, por essas questões, ele acaba trazendo alguns malefícios pelo excesso de utilização. Então, faz-se a possibilidade de um estudo. Bom, em primeiríssima mão, a gente trouxe um micro, então um ônibus que cabe 20 pessoas, no qual a gente colocou por um período para testar. Já apresentamos à prefeitura, inclusive o prefeito foi lá na garagem para ele mesmo fazer a vistoria pessoalmente, deu uma volta no veículo, viu que o equipamento pode ser um substitutivo da van, não tem nada certo, é algo que está sendo discutido entre nós e prefeitura para trazer um melhor benefício para quem utiliza o sistema de transporte. Vinícius, já nos estertores do tempo aqui do programa, você que conhece muito o cenário do sistema de transporte coletivo, já tivemos a oportunidade de conversarmos algumas vezes lá na concessionária sobre esse assunto, entende que Nova Friburgo pode se considerar privilegiada na prestação desse serviço público essencial, comparando-se
com outras cidades. Evidentemente, do mesmo porte, da mesma renda per capita, enfim, para tentarmos aí comparar cidades equivalentes. O problema da gente comparar tem vários fatores, né? Querendo ou não, Friburgo tem algumas capilaridades que fazem com que o sistema de transporte aqui seja muito difícil. Então, a região montanhosa, nem todas as ruas são asfaltadas. A gente tem uma região que é bem afastada do centro da cidade, né? Isso também traz certa dificuldade. E, por fim, a gente tem uma estrada que atravessa a cidade, né? As principais vias da cidade também são de estrada, então rodovias. São rodovias onde você tem veículos pesados passando a todo instante, um fluxo de veículos muito grande que são simplesmente pessoas que estão transitando e não são pessoas que têm seu destino final como a cidade de Friburgo. Então isso tudo traz uma dificuldade operacional muito difícil, mas só para a gente efetivamente ter uma noção, quando foi feito o processo licitatório, a expectativa é que se rodasse 600 mil quilômetros por mês. Por mês. Por mês. A gente está rodando em média 780 mil. Né? Então, assim, tanto o 30% a mais. Tanto o corpo técnico da prefeitura quanto o corpo técnico da FAOL tem feito um trabalho excelente, onde se projetava rodar só 600, se roda 780. Ou seja, a gente consegue oferecer muito mais serviço à população com a mesma condição de estudo que foi feito por uma universidade. Então, você vê que tem coisas que não só o livro vai te ensinar. Exatamente. Você tem que ter a perspectiva e o conhecimento da cidade. E é isso que aconteceu nesses 2 anos, e é isso que vai acontecer ao longo dos 10 anos de contrato. Tem muita coisa que vai mudar, mas eu vejo de 2017 que a gente desembarcou aqui para agora, a gente já teve um avanço extremamente significativo. Sobretudo nas relações institucionais. Sim. Bom, é a primeira vez que a gente tem um contrato, né? Então, assim, isso traz uma garantia... Uma tranquilidade, sem dúvida. Uma tranquilidade, óbvio que todo contratante, contratado em determinado pode ter alguma divergência ou outra, mas como a gente tem um contrato robusto, uma garantia jurídica em cima dele, qualquer indiferença que a gente tem, a gente consegue resolver muito fácil porque está no papel. Sem dúvida. Então, isso facilita bastante. Caríssimo amigo, queremos agradecer a sua presença, Eu que agradeço. a sua deferência, a sua atenção conosco, sempre muito solícito, e, sobretudo, os seus esclarecimentos, que são sempre relevantes, e em breve agendaremos uma nova entrevista, porque esse assunto entendo ser inesgotável. Existe uma dinâmica muito grande e que se modifica muito rapidamente. Então, é preciso que os usuários tenham conhecimento deste cenário para analisar, comparar e formar opinião, conforme eu sempre digo. Quero agradecer novamente a sua presença, seja muito bem-vindo, cara. Você, como seu pai avalia, querido Alexandre Colonese, conhece muito da matéria. Parabéns. Não, obrigado, eu que agradeço. E só uma pequena correção. Pois não. A FAOL não tem usuários, ela tem clientes. Muito bom, garoto. Fechou no ponto final. Ponto final. Quero encerrar aqui. Antes, porém, atenção. Remetendo o meu abraço fraterno para a querida doutora Lilian, mãe de Vinícius Colonese, que neste momento ainda está assistindo de pé essa entrevista do querido filho. Sensacional! E também agradecer novamente a honrosa presença de Alexandre Colonese acompanhando esta gravação. Encerramos definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que, mais uma vez, cumprimos com a nossa missão, levar até você informação de utilidade pública, para que você analise, compare e forme a sua própria opinião. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.